Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está nos vendo, para quem está nos assistindo. Estou começando aqui mais um episódio do Tech Leadership Talks, a nossa área de conversa aqui com profissionais do mercado aí voltados para tecnologia e liderança de uma forma geral. E hoje eu tenho o prazer de estar conversando aqui com o Fernando. O Fernando já foi um parceiro aí de empresa também, a gente já trabalhou junto uma época, né? Não, um passado não tão distante, para a gente não entregar aí os anos de carreira e de idade. E o tema da conversa de hoje é a gente falar sobre o processo de qualidade QA, enquanto, né, na verdade, o uso de QA no processo de desenvolvimento de software, né, com o uso de inteligência artificial, um tema que está super em alta aí nos últimos tempos, e é difícil, né, a gente achar conteúdo, é difícil a gente achar profissionais, né, que vêm trabalhando com isso, e o Fernando, né, ele vem liderando alguns times aí de qualidade numa empresa alemã. Ele já tem, né, construído uma trajetória no exterior já há bastante tempo. É um cara que eu admiro bastante aí, desde a época que a gente trabalhou junto. Mas quero convidar ele para poder se apresentar, falar um pouquinho aqui e a gente começar a entrar no assunto. Fernando, está com você a palavra. Se apresente aí para a galera. Beleza, muito obrigado. Boa noite, boa tarde, na verdade. Boa tarde, Marlon. Boa tarde para todo mundo que nos ouve. Super feliz de estar por aqui. Tem muito tempo que eu não participo de eventos em português para poder falar de QA, de qualidade, e estou super empolgado de estar aqui hoje. Vamos falar bastante aí sobre como a parte aí, né, de inteligência artificial tem impactado a área de QA. E vai ser bem legal esse papo aí, estou bem ansioso para a gente conversar sobre isso. Pô, legal. Antes da gente entrar, né, acho que propriamente no assunto de IA, conta um pouquinho, né, para a gente aí da sua trajetória profissional, né? Hoje você exerce um cargo de liderança aí na empresa que você trabalha, até para servir, né, acho que como inspiração para as pessoas que, né, atuam hoje na profissão de QA, né, para conhecer um pouco da sua trajetória. Conta um pouquinho para a gente. Beleza. Então, meu nome é Fernando Teixeira, eu trabalho na área de teste de qualidade há cerca de 9 anos. Dentro dessa área, eu me especializei principalmente assim, na parte de back-end, DevOps, microserviços. 4 anos atrás, eu me mudei para a Alemanha e trabalho desde então para uma empresa alemã chamada Verivox aqui, onde o nosso produto é um portal de comparação de preços de diferentes tipos de serviços. Por exemplo, internet, seguros, energia, empréstimos e alguns outros mais. É um produto somente focado para o mercado alemão, então ela é mais conhecida mesmo aqui no mercado daqui. E gosto bastante de participar de eventos como meetups, conferências na área de QA, principalmente para compartilhar conhecimento, também para trocar ideias com outras pessoas. No Brasil, eu era um dos organizadores de um meetup de QA que chamava Café Té de Pão de Queijo, mas depois da pandemia e também da mudança para a Alemanha, ficou mais difícil de conseguir conciliar, né, o meetup com a agenda de trabalho mesmo. Mas hoje em dia eu também participo bastante de conferências por aqui na Europa. Recentemente eu dei algumas palestras em uma conferência no Canadá, e uma na Hungria, sobre a parte de teste de aplicações cloud. E é isso. Hoje em dia também trabalho muito focado assim, na parte técnica e trabalhando também com o time de plataforma aqui na empresa. E eu acho que quando decorrer da conversa a gente vai entrando em detalhes sobre isso. Pô, legal. E conta pra gente um pouquinho também, né, sobre, acho que um pouco dessa transição aonde você atuava, né, acho que diretamente ali com QA, mas na posição ali de um membro de um time, e hoje você é um líder, né, de QA e dentro da sua empresa. Como é que você enxerga, né, as principais diferenças, principais responsabilidades, o que que muda, né, para quem talvez esteja almejando alcançar um cargo similar ao seu aí em alguma outra empresa do mercado, que essa pessoa precisa, né? Saber e que tipo de comportamento ela precisa ter. Beleza. Apesar dessa mudança, né, de cargo, assim, meu trabalho ainda é bem focado na parte técnica, mas a grande mudança foi sobre a minha forma de atuação, acho que para gerar valor para a empresa no final, porque isso basicamente é o que vai contar ali
para uma possível promoção e por aí vai. Então, dando um pouco de contexto, anteriormente, meu contexto de atuação era muito focado em um time específico, e depois dessa mudança para lead, eu comecei a olhar muito mais para tópicos que poderiam impactar múltiplos times, ou então, de forma geral, poderia trazer um valor para a empresa como um todo. Por exemplo, hoje em dia eu trabalho junto com o nosso time de plataforma, para poder criar componentes e software em geral que podem ser reusáveis para diferentes times. Então, acaba que a gente tenta criar coisas assim, como o nosso usuário principal, desenvolvedores e outros QAs, onde basicamente a gente tenta criar, por exemplo, soluções de teste de performance, onde outros QAs podem simplesmente, facilmente reutilizar aquela arquitetura, reutilizar aquele componente que você desenvolveu para executar no teste de performance do time dele e por aí vai. Então, como eu comentei, a grande mudança foi muito sobre o contexto e o impacto que eu poderia gerar e quem era o meu cliente final aí nessa mudança. Legal. E aí, né, conta pra gente, né, um pouco como é que IA começou a surgir, né, dentro desse mundo, dentro do que você já faz, né, atualmente, ou, né, desde quando começou a se falar sobre inteligência artificial dentro da sua empresa. Conta um pouquinho pra gente também como é que isso foi acontecendo, né, até a gente chegar nos dias atuais aí. Beleza. Na minha empresa, em geral, assim, eu acho que, assim como em muitas outras empresas, a gente começou a olhar um pouco para a IA mesmo depois do grande boom, né, que teve com a popularização das primeiras LLM, né, e com a chegada do ChatGPT, que foi um dos primeiros produtos construídos em cima dessas ah, large, qual seria a tradução para large language model? Me fugiu a palavra. Modelo de linguagem larga, né, o grande, tipo isso. É o quê? Um LLM, vou falar LLM para ficar mais fácil. Isso. Mas depois dessa chegada da popularização das LLM, a gente começou também a dar uma olhada em, tipo, como a gente poderia também utilizar aquilo que estava chegando ao mercado e para aplicar dentro da nossa empresa. Eu acho que todo mundo começou, depois disso, a experimentar muita coisa, né? Começar a ver como que aquilo poderia, de alguma forma, gerar para a empresa algum valor, como poderia otimizar os processos que já existiam dentro da empresa. E assim como muitas empresas, a gente ainda está num processo de experimentar muita coisa também, sabe? Tem algumas coisas que já funcionam, já geram valor para a gente, outras coisas a gente testou, não funcionou tão bem, ou não era tudo aquilo que a gente esperava, mas, de forma geral, como a gente estava conversando antes, tem muita coisa surgindo aí muito rápido, então a evolução a, dessas ferramentas que têm surgido assim, uma velocidade muito rápida, então a gente está sempre experimentando coisa nova também. Legal. Eu, né, particularmente aqui, né, trabalhando numa aplicação, né, num contexto, né, muito menor do que grandes sistemas que a gente encontra aí pelo mercado, eu vejo que tem muita aplicabilidade de usar, né, IA para poder fazer a criação apoiar na criação, né, de cenários de teste, talvez até na implementação, né, de alguns testes unitários, automatizados, enfim. Como que você, né, vê hoje na aplicação, né, talvez dentro da sua empresa, de experiências que você já teve com alguma outra empresa, como é que você está vendo, né, enxergando um caso de uso, né, real que gera valor, né, dentro da profissão do QA hoje em dia? Já tem algumas áreas mesmo assim que funcionam bem, pelo que eu já experimentei, pelo que eu já testei. Um dos exemplos mesmo, como você acabou de comentar, a parte de geração de casos de teste é algo que, no meu ver, já funciona bem. Eu acho que principalmente quando a gente fala de teste unitário, onde o escopo e, vamos dizer, o contexto é muito menor, a precisão e os resultados em si tendem a ser muito melhores.
Também funciona para outros tipos de casos de teste, por exemplo, teste de integração, teste end-to-end, mas, como eu comentei, quando o contexto é menor e quando o escopo também é menor, a precisão dos resultados tende a ser melhor. Então, pelo que eu observei até hoje em dia, teste unitário tende a ser melhor, pelo menos assim, os resultados gerados hoje em dia, mas acredito que é questão de tempo até melhorar também para outros tipos de teste em geral. Funciona muito bem também para geração de massa de dados. Esse também é outro tipo de caso de uso também que dá para usar muito bem já o que existe hoje em dia disponível de IA. Debugar erros assim em geral, por exemplo, você prover um log, por exemplo, para um GitHub Copilot da vida, por exemplo, ele já te auxilia demais a tentar identificar a causa raiz do problema em si, somente processando, te ajudando a entender o que está por trás daquele log ali gerado pela aplicação. Revisão de código, geralmente é algo também que funciona bem, principalmente se for, a gente está falando de um pull request menor, que a gente vai ter menos contexto, menos informação, então a precisão dessa análise tende a ser melhor nesses casos. Acho que o melhor exemplo hoje em dia dessa parte para esse caso de uso é o GitHub Copilot, acho que principalmente quando a gente está falando do GitHub lá, por exemplo, quando a gente cria um pull request, você já tem a opção já dentro do próprio GitHub para você só falar assim, faça uma análise desse pull request aqui para mim, e é incrível assim, essa integração às vezes a análise e os resultados que ela vai te prover ali, geralmente é algo que gera muito valor já. E é isso, acho que também a parte de MCP e também de agentes, que também está chegando agora muito forte, também já tem alguns tipos de casos de uso bem interessantes. Acho que um exemplo bem recente, né? Acho que tem uma ferramenta que é bem popular na parte de QA, que é o Playwright, que ele recentemente lançou um agente que é basicamente capaz de entender uma linguagem natural que você manda ali para executar um fluxo de caso de teste, end-to-end, assim. E é impressionante, assim, eu vendo esse caso de uso, assim, porque depende de certas coisas, certos fluxos, assim, que você pede para ela executar, depende muito de conhecimento prévio. Então, por exemplo, você falar que para ir no site da Amazon e fazer a compra de uma televisão 50 polegadas, por exemplo. Existe o conhecimento prévio dessa IA entender, por exemplo, que uma lupa significa busca, ou, por exemplo, um cartão de crédito que significa meio de pagamento, por exemplo. É algo que, às vezes, não está escrito em texto, mas que, simplesmente pelo conhecimento prévio, ele já é capaz de interpretar esse tipo de coisa e executar esse tipo de comando, sabe? É, é algo lançado recentemente, mas assim, tende a evoluir muito ainda, e eu acho que é um caso de uso incrível, assim, que foi lançado recentemente, sabe? É legal. Eu já cheguei a ver isso aí também. Eu fiquei assustado, né? Só que assustado positivamente, né? É, Pelo, acho que o impacto que isso pode trazer, né? Tanto pela qualidade do que se é construído e também pela agilidade, né? De realmente de escrever algo ali em linguagem natural, né? E eventualmente um ou outro ajuste ali se faz necessário, mas o quanto que isso de fato ajuda, né? Para poder melhorar o processo ali de qualidade. E eu queria te fazer uma pergunta, cara, até esse exemplo que você deu, né? Eu, particularmente, da minha experiência aqui de desenvolvimento, pegar, por exemplo, um log de um problema que aconteceu e colocar, né, numa ferramenta dessa de IA para poder ajudar. Como é que você está enxergando, né, de novo, talvez no contexto da sua empresa, no contexto do mercado, de outros profissionais que você acompanha, como é que está essa dinâmica agora entre o profissional de QA e o desenvolvedor, levando em consideração que ambos têm acesso à mesma ferramenta, teoricamente têm acesso ao mesmo erro? Como é que está sendo essa dinâmica, né? O QA está conseguindo mastigar melhor o erro
e trazer ali, né, a causa raiz ali para poder potencializar o trabalho do dev, ou o dev continua puxando isso, o trabalho do QA está continuando realmente ser, né, né, dependendo aí do cenário, né, mas o testador final, ou o cara que cria automação, como é que você está enxergando essa dinâmica entre o QA e o dev nesses tempos de IA? Acho que nesse caso depende muito da empresa, depende muito do time, do contexto, porque, assim, de forma geral, alguns times já são muito maduros, assim, na parte de qualidade em si, então a questão de responsabilidade sobre qualidade já é muito bem compartilhada, acho que de forma geral, então os devs, geralmente, nesse contexto, eles já estão muito mais engajados em tentar trabalhar junto com o QA para divulgar, ou tipo assim, pensar em casos de teste, divulgar problemas em específico e por aí vai. Então, geralmente, nesse tipo de contexto, tende ao QA e o dev trabalhar muito bem juntos e utilizar também ferramentas como essa juntos para poder, né, chegar ao resultado final. Eu acho que, às vezes, né, pode ser que para certos QAs que às vezes não são tão técnicos, esse tipo de ferramenta pode auxiliar muito, de fato, assim, para poder, sei lá, para criar uma descrição de um bug, né, num Jira da vida, por exemplo, você poder dar com melhor precisão qual que é o erro de fato que está acontecendo, qual que é a causa raiz daquele problema. Então, tende a auxiliar muito, não só os QAs, mas os devs, assim, para, às vezes, na própria correção do problema, ele já entender ali também o que é o problema de fato que está acontecendo. Mas é isso, acho que depende um pouco de time, de empresa, mas acho que os dois tendem a trabalhar muito bem utilizando junto a ferramenta. Legal, talvez né, acho que ultimamente não tanto, né, mas já teve muito aquela guerra, né, do dev e do QA, acho que agora, né, tá todo mundo, não que não estivesse antes, mas acho que mais do que nunca todo mundo no mesmo barco ali, né, as empresas cada vez buscando mais eficiência, né, mais agilidade, e esse tipo de ferramenta de IA, né, acho que potencializa o trabalho de ambos, né, o dev para entregar mais rápido, o QA, né, para encontrar problemas e detalhar mais rápido para poder ajudar time de desenvolvimento ali também, e a tendência de ganha-ganha dos dois lados ela é muito positiva. Exato, concordo 100%. Pô, legal. E aí trazendo, né, um pouco, até sobre uma perspectiva um pouco mais de gestão, né, e talvez até um pouco da expectativa, acho que empresas colocam em cima do trabalho, né, e acho que do impacto que um profissional de qualidade ele acaba trazendo para o time. Queria até compartilhar uma experiência que eu tive. Não sei, né, se algum de vocês que está presente aqui, ou algum de vocês que nos ouve, acaba enfrentando um certo questionamento sobre a disciplina de QA ao longo aí, né, da implementação dentro da sua empresa. Tem pessoas, né, que entendem que qualidade é algo intrínseco, que o desenvolvedor, né, já tem que desenvolver e entregar com esses tópicos de qualidade já embutidos ali no código. Outros, né, conseguem entender que existe uma complementariedade, né, do trabalho entre o que o desenvolvedor entrega, mais o que o profissional de qualidade garante ali no final. Do ponto de vista de liderança, né, qual que é a expectativa da empresa em relação ao seu trabalho? Né? Normalmente você tem, né, e aqui eu estou colocando, tá, em primeira pessoa, mas, né, se você quiser trazer até uma perspectiva, né, de mercado, eu acho que talvez seja até um pouco mais interessante. Como é que a gente tipo comprova o ROI do trabalho do QA? Né? Realmente, né, a quantidade de bug que encontra, né, isso tá de alguma forma está gerando algum impacto ali financeiro na empresa? Como é que você enxerga, né, para um profissional de QA quer demonstrar um pouco aí, né, do retorno sobre o investimento nesse tipo de trabalho? Como que essa pessoa, né, pode se portar, o que ela pode argumentar para poder ganhar nessa briga, né, que muitas vezes stakeholders eles acabam não entendendo ou, em alguns casos, fazem vista grossa. Legal. Esse é um tópico bem interessante, porque eu acho que tem muitas coisas dentro da área de QA que não são simplesmente mensuráveis, não são tão simples de ser mensurado, né? Como que a gente mensura o quão de qualidade um produto tem, né? Quão boa é a qualidade de um certo produto. Pode ser que
a gente leva em consideração qual que é a satisfação do cliente, a gente pode levar, talvez, em consideração o quão difícil é introduzir mudanças nesse software e por aí vai. Então, no final, existem diferentes formas, talvez, de você olhar de quão boa é a qualidade de um certo produto, né? E, dependendo do contexto que você trabalha, pode ser que certas métricas, certos valores como esse tenham um peso maior do que o outro, por exemplo. Quando a gente fala, por exemplo, de o processo de entrega de software, o processo de desenvolvimento, o processo de teste, eu diria que uma boa forma de se mensurar isso, geralmente, ou para o meu caso, geralmente, o que eu tento aplicar é avaliar o processo de desenvolvimento como um todo, assim, não olhar QA isolado, mas sim, quando a gente está falando de qualidade, a gente está falando de um processo de desenvolvimento como um todo, que inicia lá desde do refinamento de histórias e por aí vai, do entendimento do que é importante e valioso para aquele produto, até o deploy em produção. Então, envolve muitas coisas dentro desse processo. Então, para a gente mensurar e pensar, né, sobre todo esse processo de quão bom esse processo funciona, eu gosto muito de falar sobre Dora Metrics. Para quem não conhece, existem 4 métricas que são bem populares no mercado, e eu vou tentar lembrar quais são as 4 aqui, mas a gente tem a Change Failure Rate, que seria tipo a taxa de falhas em mudanças, a gente tem a frequência de deploys, a gente tem vai me fugir as outras 2 aqui agora. Mas são basicamente 4 métricas que ajudam muito a gente pensar em qual é a velocidade, quão difícil é introduzir uma mudança num software. A gente também consegue mensurar através delas qual é a taxa de falha quando a gente introduz uma mudança. Então, por exemplo, se depois de uma certa mudança ocorreu um incidente em produção, por exemplo, a gente vai mensurar isso, então acaba que coisas que a gente vê que o processo em todo que a gente tem implementado não foi capaz de detectar aquele problema antes de chegar em produção. Eu acho que aqui até mandaram no chat aqui todas as métricas. Faltou O tempo ITR. médio, o tempo médio de recuperação. Então, aqui a gente está falando, por exemplo, de se deu algum problema, quanto tempo geralmente se demora para a gente recuperar desse problema. Então, a gente está falando assim de fazer um rollback, por exemplo, e por aí vai. E a outra aqui, que é a lead time for changes. Exato. Que aí a gente está falando de quanto tempo a gente demora para finalizar uma história, para entregar tipo, algum tipo de valor ali para o cliente no final. Então, como eu comentei, essas métricas geralmente eu acho muito valiosas porque ela mensura o processo como um todo. A gente não está falando aqui de uma coisa em específica, o que é só o teste, mas a gente está falando sobre o quão eficiente é todo o processo de desenvolvimento e de entrega de software aqui. Sim, super de acordo, até porque né, eu considero que esse é um dos papéis, né, principais de um tech manager, um engineering manager, conseguir fomentar, né, dentro do seu time, primeiro, né, acho que fazer uma análise da maturidade, primeiro passo. Nós temos condição de enxergar essas métricas dentro do nosso processo de desenvolvimento? Né, acho que é uma pergunta muito importante a se fazer. Antes de buscar a métrica pela métrica, entender para que a métrica serve. E segundo, eu tenho condição, né, de extrair esses dados do meu processo de desenvolvimento para começar a construir essas métricas, porque é a partir dessas métricas que a gente vai moldar, né, alguns comportamentos ali dentro do time. E eu super concordo com tudo que você trouxe, porque qualidade, né, acho que talvez uma das formas mais tangíveis de mostrar isso, aí de novo, vai depender, inclusive, da maturidade da empresa. O quanto que a atuação, né, e o trabalho desses profissionais vão fazer os ciclos de desenvolvimento serem ou mais curtos, ou talvez um pouco mais longos, né, vai depender muito aí mais uma vez, da maturidade,
mas o quanto que esse fator tempo, influencia na qualidade da entrega, né? Eu tenho menos falhas quando eu coloco em produção, quando acontece falha, a gente consegue recuperar, né, de uma forma rápida, que é essa métrica aí do mean time to restore. Então, super de acordo aí, né, com essa correlação, né, e isso faz total diferença para poder levar maturidade, né, e comprovar o ROI para stakeholder, né, para a empresa, para eles entenderem a importância desse trabalho. Eu já passei por isso em primeira pessoa e sei quanto que isso é desafiador. Sim, sim. Como eu comentei, às vezes não é coisas que a gente mensura diretamente. Existe eu acho que a armadilha da gente tentar mensurar certas coisas que são mais fáceis, como, por exemplo, a quantidade de bugs ou coisas do tipo, mas não geralmente, não necessariamente você vai conseguir refletir a quantidade de bugs em quão eficiente é o processo. Às vezes, por exemplo, pode ser que a gente não tenha nenhum bug registrado, mas pode ser que simplesmente o seu processo não seja capaz de identificar aqueles bugs. Então, não quer dizer que não ter bugs ali registrados num Gira, por exemplo, quer dizer que o processo é eficiente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado ali com quais métricas que a gente escolhe ali no final para mensurar isso. Legal. Até fazendo um comentário, né, em relação ao próprio o processo de qualidade, né, ao longo do ciclo de desenvolvimento do software. Acho que vão existir pessoas que estão nos escutando que às vezes nem tem uma área de qualidade criada na empresa que trabalha, às vezes tem outro grupo, né, que já está fazendo a utilização de IAR de alguma forma, né, são empresas aí com perfil um pouco mais pioneiro, e tem empresas, né, que estão nessa, vou chamar, né, nessa zona cinzenta, que implementam, né, já o processo de qualidade de alguma forma, mas ainda tem uma série de questões, né, seja talvez por segurança da informação, né, seja talvez aí por ainda não ter uma pessoa que entende, compreende, consiga treinar as pessoas para poder colocar, né, a IA durante o processo de qualidade para poder ter bons resultados. Qual que é a sua recomendação, né, para as empresas que estão nesse pêndulo aí? Né? Por onde começa, né? O que às vezes a empresa precisa buscar para começar a fazer a utilização de IA durante o seu processo de QA? Acho que é um bom ponto de partida para a gente poder discutir um pouco sobre também. Beleza. Eu acho que assim, para uma empresa que está começando do zero, né, assim, não tem nenhum QA trabalhando na empresa, vai depender um pouco assim, do que existe hoje em dia, né? A gente talvez um primeiro passo seria exatamente de entender qual é a situação atual, né? O que existe de testes já dentro desse processo, se os desenvolvedores estão, de certa forma, talvez contribuindo para esse processo de teste de qualidade, já que ainda não existe QAs, porque dependendo de como é a atual situação de uma empresa, a gente vai ter tipos de abordagens diferentes, né? Não adianta a gente tentar chegar com as coisas mais modernas do mercado e por aí vai, se você não tem nem uma base com o básico ali funcionando para uma empresa, né? E quando a gente está falando do básico, a gente está falando de um processo de entrega contínua, com pequenas entregas, um processo definido de quais testes precisam ser executados para mover essa mudança para a produção. Depois a gente vem também com a parte da cultura de qualidade, onde todos vão trabalhar juntos, né, para implementar uma estratégia de testes que é definida pelo time. E aí, uma vez que a gente tenha, né, esses diferentes levels, né, esses diferentes níveis de colocar um processo de qualidade funcionando, a gente começa a olhar para outras coisas, né? A gente começa a olhar para, tipo assim, como IA pode tentar automatizar ou melhorar os processos que existem hoje em dia. Como eu comentei, né? A gente tem, por exemplo, esses casos de uso já como geração de casos de teste, geração de massa de teste, análise de bug, análise de logs, por exemplo. Mas isso, claro, vem depois da gente ter trabalhado para ter essa base, ter essas coisas já funcionando bem. Então, recomendação
no final para uma empresa que está considerando, comece analisando qual é o seu estado atual, comece entendendo quais são os seus problemas, quais são o que funciona bem, o que precisa ser melhorado, para então pensar num plano de execução, num plano, numa estratégia mesmo, para em níveis, para a gente ir melhorando em cima disso. Legal. E para, né, acho que talvez até para a grande parcela, né, que esteja nos ouvindo aqui, profissionais que trabalham com QA, acredito que eles, né, já estão em uma estrutura de empresa, né, que já tem minimamente um núcleo ali de qualidade, e a adoção, né, da IA, ela vem começando, né, aos poucos, por ondas aí. Que tipo de conselho, né, você dá para que esse profissional, né, que tipo de conhecimento ele precisa buscar, né? Eu gosto de fazer muito uma comparação aqui, até com. Fala-se muito aí no mercado, né? Voltado mais para desenvolvedores um pouco mais júniores. Se a pessoa não sabe, né, o fundamento, não sabe a base, colocar IA na mão dessa pessoa é você potencializar o impacto, talvez até negativo, que ela possa vir a trazer, né? Ali dentro do projeto, do cliente que ela está alocado. E trazendo essa mesma perspectiva para o profissional de QA, né? Qual que é o seu conselho, né? Qual que é as skills que o profissional, né, do mercado hoje, para poder se destacar nesse mundo, ele precisa correr atrás, ele precisa estudar para que ele exerça melhor sua profissão, né, e, consequentemente, ele consiga um lugar de destaque aí na empresa que ele trabalha. Eu concordo 100% aí com o ponto que você trouxe sobre a questão de entender fundamentos. Eu acho que esse é o primeiro passo. Eu acho que, mais do que nunca, a gente tem que investir em entender os fundamentos, entender engenharia de software, para a gente poder entender se aquilo que a IA, por exemplo, está gerando para a gente faz sentido, se é aquilo realmente que deveria ser gerado como resultado. Porque quando, de forma geral, eu vejo assim, a IA vai trabalhar com a gente, né, com uma ferramenta para a gente, para aumentar a nossa produtividade. Mas, para ela poder fazer isso, a gente precisa entender o que ela deve gerar no final. Então, a gente precisa entender o que a gente espera de resultado no final, para a gente testar se o resultado que foi gerado ali no final faz sentido ou não. E basicamente, assim, quando a gente está, por exemplo, conversando, né, chat GPT da vida, a gente está num constante processo de teste. A gente faz uma pergunta, a gente recebe uma resposta e a gente faz o teste se aquela resposta é o que era o que a gente esperava ou não. E esse processo de entender os fundamentos, entender a engenharia de software, é muito importante exatamente para isso, para a gente poder entender melhor se aquilo que está sendo gerado ah, realmente faz sentido ou não. E é isso, eu acho que vai ser um tipo de conhecimento muito importante, assim, de forma geral. Não acho que essa onda de ar que vai vir vai, tipo, realmente acabar com o emprego das pessoas, porque eu comparo muito com a onda de automação de teste que teve um tempo atrás, assim, fazendo um comparativo, que alguns anos atrás, né, chegou a grande onda de automação de testes, e o grande discurso era que agora é só automação de testes, não existe mais testes manuais, todo mundo que só trabalha com testes manuais não tem emprego mais. Esse era o grande discurso, né, que sempre foi propagado. Ainda existem testes manuais, ainda existem pessoas que só trabalham com testes manuais, mas a grande diferença é que o profissional que trabalha com automação de testes, ele foi muito mais valorizado, né, de forma geral, ele é remunerado, geralmente tem salários maiores, ela consegue encontrar mais facilmente vagas de emprego e por aí vai. E é isso, assim, como eu comentei, não, ainda existem, né, essas outras formas de trabalho, existem, por exemplo, o teste manual, mas esse profissional que ele desenvolveu novas skills, aprendeu a como utilizar aquilo, né, aquela nova tecnologia que chegou ali, ele foi muito mais valorizado. E eu vejo, assim, de forma similar o que vem acontecendo agora com essa parte de IA. Ainda vai acontecer, assim, né, profissionais ainda vão conseguir, né, vão poder ainda continuar, talvez, trabalhando da mesma forma que eles atuam hoje,
mas acho que o profissional que ele se adaptar, aprender como utilizar essas ferramentas para aumentar a produtividade dele, tende a ser mais valorizado no mercado. Com certeza. Você tem alguma sugestão de ferramenta, né, de livro, curso, que talvez seja interessante essas pessoas buscarem conhecimento? Eu diria assim que hoje em dia tem muita coisa que dá para experimentar, mas assim, que se você começar já com GitHub Copilot da vida, assim, tentando e experimentando algum desses casos de uso que a gente comentou hoje aqui, já é um passo muito grande. Em questão de conteúdo, eu acho que ainda assim, ainda está faltando muito conteúdo no mercado, assim, de fato, cursos que realmente aprofundem nessas novas coisas que estão surgindo. Então, acho que acaba que é muito da gente tentar experimentar, ler documentação para entender como que isso funciona e como isso pode gerar valor. Então, minha recomendação é principalmente tente olhar os principais, eu acho que existem hoje em dia. O GitHub Copilot já é uma ferramenta que ajuda demais, demais. Se você já conseguir utilizar ela de certa forma, assim, acho que já é um grande start, aí, um grande início para você. Tem algumas outras ferramentas, assim, bem mais específicas, são algumas ferramentas pagas e tal, que eu já cheguei a experimentar, algumas delas não funcionam tão bem, ainda tem muito a se aprimorar, por exemplo, são ferramentas até bem antigas, por exemplo, Testing.io, a Mabel, são ferramentas que, na verdade, já existem há muito tempo, eu até lembro 2018, 2019, eu fazendo algumas provas de conceito já dessas ferramentas. Eu acho que elas melhoraram bastante, mas assim, ainda tende muito a aprimorar ainda. Mas se você quer iniciar, né? Se você está no zero agora e quer começar, eu acho que vai nas de graça mesmo, né, nas free, ChatGPT, Copilot mesmo, e tenta explorar esses casos de uso, que eu acho que já é um bom ponto de início. Legal. E até trazendo uma perspectiva pessoal aqui, acho que um ponto que você tocou que realmente é uma dor de qualquer desenvolvedor é a massa de teste, né? Então, usar esse aparato aí de ferramentas, né, para se destacar de alguma forma, né? Criar massas de testes ali para poder facilitar o trabalho, para poder facilitar os testes depois. Eu vejo que é um quick win muito rápido, pode ser feito, né? E que traz acho que coloca, né, a pessoa ali numa posição de destaque em relação a outros profissionais ali da área, é, né, claro, dadas as devidas complexidades, dificuldades ali de cada projeto, mas talvez seja um bom lugar para poder começar. E como você falou, acho que a gente está numa era, né, que está tudo acontecendo muito rápido, a gente ainda está tentando assimilar, né, acho que essa enxurrada de informação que chega de um lado para o outro, e talvez aqui já tenha até uma oportunidade, para você mesmo, Fernando, ou para outro profissional do mercado aí, gerar conteúdos dedicados, né, para essa área que carece bastante, né, que acaba é, exigindo, né, muita experimentação por questão de contexto, né, por questão até de algumas limitações aí, mas realmente, né, algo que o melhor caminho é pulsar, né, colocar a mão na massa, sujar eventualmente vai ter acho que um diferencial aí em relação a outros profissionais que trabalham na área. E para fechar, Fernando, né, e a gente abre aqui para perguntas, comentários aí da galera, qual que é o conselho, né, que você dá para pessoas, né, que querem alçar voos maiores, né, na carreira de QA, né, como uma liderança técnica, né, talvez até como uma liderança de gestão, né, tem empresas maiores que acabam exigindo esse perfil de profissional. Que você traz de conselho para essas pessoas progredirem suas carreiras aí, né, baseado no que você já vivenciou, no que você está enxergando do mercado, está enxergando de futuro, para a gente poder encerrar o papo aqui e trazer a galera para a mesa também. Beleza. Tá, começando então pela essa parte aí, talvez, de conselhos, né, para quem está na área de QA, para quem quer, às vezes, pensando em como progredir na carreira. Como eu comentei antes, eu acho que é bem importante, ainda mais importante, a gente tentar, de novo, investir nessa base
sólida de engenharia de software em geral, e esteja aberto também para mudar, né? Adaptar a forma como você vai trabalhar. Aí, como eu disse, tem muita coisa chegando no mercado, muita coisa ainda vai mudar. Eu acho que a gente ainda está bem no início aí dessa fase ainda de inteligência artificial dentro de engenharia de software em geral. Então, a gente tem que estar, acho que, bem aberto a mudar e pensar a forma como a gente está trabalhando, se existe alguma forma ou caso de uso, né? A gente listou alguns casos de uso aqui, mas eu acho que a tendência também de ter mais casos de uso. Então, a gente sempre está pensando em como eu posso utilizar isso que está surgindo para o meu caso de uso, para a minha situação real. Eu acho que pensar, né, sempre refletir sobre isso é um ponto bem interessante para a gente aí, acho que no decorrer da nossa carreira. Para essa questão assim de tentar talvez atingir um cargo, né, de manager, de líder técnico em geral, eu acho que, como eu comentei antes, é bem importante da gente pensar sobre como a gente gera valor para a empresa, né? Porque isso é, de fato, o que vai contar mais assim para a empresa na hora de considerar uma possível promoção e por aí vai. Tudo depende muito da forma de atuação que você trabalha, tudo depende muito do contexto que você está, porque se você gera, né, se você gera resultado para um time específico ou só para um certo produto, pode ser que seja mais difícil, né? Talvez para você tentar alcançar um cargo maior dentro da empresa onde você atua. Mas se você, de forma geral, consegue demonstrar um valor maior, um impacto geral maior para a empresa, você tem tendência, geralmente, a conseguir ter uma chance maior de alcançar um cargo maior dentro da empresa. Tudo isso depende de contexto, claro, mas, de forma geral, eu diria que pense em como você pode gerar valor para a empresa no final, né? Eu já trabalhei, né, com alguns profissionais de qualidade. Os que eu vi que mais se destacaram foram os que não se preocupavam somente com o seu quadrado, né? Assim, ali o contexto do seu time, ou eventualmente ali da parte específica do produto que ele era responsável, mas ele tinha uma visão holística sobre o produto, sobre o processo como um todo, e isso trazia um grande diferencial para o profissional, porque além de conhecer do sistema, ele acabava conhecendo muito sobre o negócio. E eu vejo que é uma tendência, né, para todas as profissões de tech, quem mais entender de negócio, né, principalmente para poder usar IA, para poder potencializar o que precisa ser feito, tem sido um diferencial competitivo enorme. E conseguir, né, transformar essas iniciativas em impactos transversais, como, né, hoje é o seu caso aí que você fica num time de plataforma, né, pensando, pô, como que eu componentizo um determinado teste, né, uma determinada funcionalidade aqui, para que outras pessoas consigam replicar, né, isso em escala, para a gente poder ter é, ganhos, tipo, de uma maneira geral, né? O seu serve para o outro, que serve para o outro, e isso acaba gerando, né, um efeito em cascata ali. E é esse que é o tipo de retorno, né, que a empresa espera. Pô, a gente está entregando mais rápido, a gente está entregando com mais qualidade, e pessoas que têm esse perfil, pessoas que têm essa iniciativa, né, normalmente elas se sobressaem muito, e aí, né, vai depender muito do perfil da pessoa. Se quer ser muito técnico, eventualmente tem espaço, se a pessoa quer, né, migrar para uma posição de gestão, e talvez até saia, né, do contexto de qualidade para realmente assumir frentes aí de negócio, né, dentro de lideranças de times de tecnologia. Sim, sim, exato. No meu caso em específico, como eu comentei, eu acabei indo muito para a parte de DevOps mesmo, de automação em geral, sim, coisas que eu mexo que não são nem testes em específico, mas como eu comentei, eu começo a olhar para o processo como um todo. O processo desde o início lá de refinamento de histórias até deploy em produção, monitoramento. Então, toda essa parte de pensar o que é necessário numa pipeline, por exemplo, o que a gente precisa de fato ter ali em questão de validação e execução dentro de uma pipeline para colocar algo em produção.
E reduzir o tempo disso faz muita diferença na hora de a gente mensurar qual que é o impacto, né? Falando de novo naquelas 4 métricas que a gente está falando, se a gente consegue trazer melhorias para uma pipeline, para um processo de entrega de software, a gente já gera um diferencial muito grande nessas métricas aí que a gente estava conversando. Super legal, Fernando. E aí, pessoal, vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Vocês querem contribuir aí com a conversa também? Fiquem à vontade. Levantei minha mãozinha aqui, não sei se alguém quer falar antes, Apresenta aí, mas galera. sou Yasmin, prazer. Hoje eu trabalho numa consultoria internacional, uma consultoria americana, trabalho com clientes internacionais, mais clientes bancários hoje, né? E eu queria trazer alguns pontos aqui na conversa. A questão de ferramentas, né? Que ele citou aí sobre o Copilot e tal. Eu tô vendo isso. Isso tá acontecendo de forma gradativa. Eu acho que, assim, a gente tem que se preocupar, sim, em aprender essas ferramentas, só que as coisas estão vindo tão automático. Por exemplo, hoje a gente utiliza o Gira e tal, aqui a gente utiliza o browser Stack, por exemplo, para criar alguns testes ou testar algumas coisas mobile e tal. E essa própria ferramenta já lançou lá uma parte que tem uma inteligência artificial para te ajudar a escrever ou para te ajudar em alguma coisa. Então, isso está acontecendo de uma forma bem gradativa, de fato. Isso você vai, eu acho que de forma automática você vai conseguindo utilizar isso, né? Isso é um ponto. Eu acho que as ferramentas todas hoje já estão integrando alguma coisa ali de inteligência artificial. E aí eu queria comentar e até perguntar para o Fernando qual que é a visão dele sobre isso, porque assim, a questão de certificação, né? Por exemplo, eu sou QA já há quase 5 anos. E no começo de carreira, a gente tem uns pensamentos assim que a gente é meio arrogante, vamos dizer a verdade. Isso acontece também com o desenvolvedor júnior, ele acha que sabe de tudo, no final a gente não sabe de bosta nenhuma. Quanto mais a gente aprende, né, mais a gente vê que a gente não entende nada. E aí eu era muito contrário a esse negócio de que não precisa de certificação e tal. Até que eu tirei a certificação de fundamentos, né? E aí eu vi que fez toda a diferença. Eu acho que eu faria um trabalho bem pior se eu não tivesse estudado os fundamentos de qualidade, né? Porque ali tem todos os fundamentos e você é obrigado mesmo a estudar tudo aquilo ali para poder passar na prova. Claro que é impossível usar isso no dia a dia, todos aqueles fundamentos no dia a dia, mas aí vai depender também do contexto da sua empresa e tal. E aí eu tô vendo bastante pessoas se aprofundando e tirando a certificação da qualidade, né, que é a CTFL, de inteligência artificial. E eu queria saber se você tem essa pretensão. É uma pretensão que eu tenho, tá, para o ano que vem, de tirar essa certificação de inteligência artificial. Eu sei que ela é voltada para testar IAs, creio eu, que ela é voltada para testar produtos, talvez testar LLM, eu não sei ainda preciso ler tudo lá, mas eu queria saber, assim, a sua visão sobre isso, se você tem essa pretensão, se você acha importante, não acha? Beleza. Essa certificação eu vi o anúncio dela, mas, para ser sincero, eu não vi o conteúdo do que está sendo coberto, né, nessa certificação em específico. No começo da carreira também falando, eu também era meio que um colecionador de certificações e também ficava também muito fissurado em ter várias certificações e por aí vai. Tirei muitas certificações da própria CTFL por aí. Depois de um tempo, eu vi que, assim, trabalhar em cima de outras partes também era muito importante. Então, como eu comentei, eu comecei a focar bastante nessa parte
desenvolvimento de software em específico, aprender a fundo algumas linguagens de programação, aprender sobre padrões de código, código limpo e por aí vai. Isso fez uma diferença muito grande para mim, na minha carreira em geral, ainda faz muita diferença. Eu não planejo tirar, acho que pelo menos essa certificação em específico. Então, depois eu vou dar uma olhada, né, a fundo qual é o conteúdo que está sendo coberto, mas hoje em dia eu tento aprender muito mais com a mão na massa do que com certas certificações. Então, é difícil eu falar assim, se vale a pena ou não vale, né, tentar tirar essa certificação, mas pelo menos eu, pessoalmente, eu gosto mais de tentar aprender mais na prática, experimentando coisas, criando provas de conceito e por aí vai. E geralmente isso funciona melhor para mim. Mas, né, pode ser que vai um pouco de pessoa a pessoa também, né? Tem pessoas que preferem, às vezes, seguir mais a teoria ali, estudar para uma certificação. Mas aí vai depender, eu acho, um pouco de caso para caso. No Jogar uma. caso, é. Ai, desculpa, te cortei. Não, eu ia fazer um comentário sobre se chega uma pessoa no time de vocês que tem essa certificação, né? Qual que é a perspectiva que vocês têm se, pô, realmente é uma pessoa, né, que agrega ou, né, é algo que, igual vocês estão comentando, né, não tenho tanto conhecimento sobre para poder opinar, né, algo que às vezes a pessoa poderia ter dedicado mais o tempo dela em experimentar do que necessariamente fazer esse estudo de teoria. Qual que é a perspectiva de vocês sobre isso também? Geralmente eu vejo mais como um bônus. Não vejo como algo tipo mandatório, obrigatório para a pessoa ter um tipo de certificação dessa, mas ela tem, eu vejo como um bônus, né? Acho que essa pessoa se dedicou, essa pessoa foi atrás de tentar aprender algo novo, e eu acho que isso já vale muito. Como eu comentei, às vezes pode ser que só a certificação, talvez essa pessoa não consiga, talvez, aprofundar ou aplicar tudo que ela viu ali, né, na certificação em si, mas é um bônus, é um extra, e eu acho que mostra que a pessoa está correndo atrás de tentar aprender aquilo. Falando um pouco da minha experiência pessoal, a certificação ela chega até a eliminar pessoas de processo seletivo. Então, vamos supor assim, que existem duas pessoas mais ou menos no mesmo nível ali no processo seletivo. A pessoa que tem certificação, ela vai passar, entendeu? Ainda mais em empresa internacional. O Fernando está num contexto internacional, mas falando na minha, das entrevistas que eu fiz, né, dos processos seletivos que eu fiz, eu acho que hoje eu só trabalho numa empresa internacional porque eu tenho a certificação de fundamentos. Por isso que eu citei aqui sobre a certificação de inteligência artificial, porque eu, falando para mim, assim, pessoalmente falando, é, tudo é importante, você aprender um pouco de tudo é importante. É importante você saber automatizar e tudo mais, e todos os processos de QA, é bom você saber. E aí, por isso que eu perguntei sobre a certificação de inteligência artificial, por quê? Porque a de fundamentos, eu aprendi muita coisa e eu consigo pôr algumas coisas em prática. Eu acho que é meio ruim o profissional tirar, às vezes tirou a certificação e não tentar botar nada em prática. Acho que eu seria uma QA um pouco pior se eu não tivesse tirado a certificação, pelo menos a de fundamentos, né? Aí a dúvida vem, será que vale a pena tirar essa de inteligência artificial? Será que é só hype, né? E aí eu queria fazer uma outra pergunta, Fernando, porque assim, eu já estive em alguns contextos como QA, né? Eu já tive num contexto um pouco mais técnico, que eu pegava bastante teste de API para fazer, trabalhei um pouco com Cypress e tal. E aí, quando eu mudei de empresa e tal, eu já estou 1 ano e meio nessa consultoria, eu vejo que, pelo menos na parte de bancos, e aí eu não sei se você vai conseguir me ajudar, né? Não sei se você tem esse contexto aí mais bancário e tal. Eu vejo uma dificuldade muito grande de a gente conseguir experimentar algumas coisas. Eu tenho tido dificuldade até para automatizar. Se eu te falar para você que eu tô há 1 ano e meio sem conseguir pôr a mão na massa e eu já esqueci muita coisa, porque é o contexto das empresas que eu tô, né? Normalmente cliente bancário, eles são muito chatinhos.
para deixar você utilizar a ferramenta. Então, assim, tem coisas de ferramenta de qualidade que eu já não estou conseguindo utilizar, quanto mais fazer alguma experimentação mesmo de inteligência artificial, e isso tem me desanimado muito, na verdade. Eu já estou um ano aí bem desanimada da área, nesse contexto que eu estou, né? Queria voltar para o contexto que eu estava antes, né? Mas por questões assim de oportunidade de salário, né? Eu vim para cá e tal. Aí eu queria saber assim, se você tem dicas de como que eu posso ir introduzindo isso no dia a dia, já que eu trabalho assim com clientes mais assim desconfiados com tudo, sabe? Boa pergunta. Ah, realmente, assim, eu já trabalhei em alguns contextos onde, por exemplo, acessos eram muito bloqueados ou certas coisas a gente nem poderia utilizar por conta de segurança e por aí vai. Então, eu conheço um pouco desse contexto, sei como é complicado e eu acho que depende muito de, talvez, da abertura que você tem com esse cliente para tentar, às vezes, conversar ou então de apresentar, talvez, os benefícios de você, talvez, trabalhar naquilo que você, talvez, está bloqueada hoje, né? Talvez se você tem essa abertura de negociar, de apresentar, né, quais seriam os benefícios de você trabalhar em cima disso, acho que seria ótimo, acho que seria uma boa oportunidade para você para tentar trazer isso, né? Um benefício tanto para você, tanto para a empresa, né? E é isso, eu acho que assim, é complicado quando a gente realmente não tem certos tipos de acesso às ferramentas, a gente não pode utilizar, né, as coisas que estão saindo aí do mercado e tudo. Mas assim, tudo tem que ser conversado. Na minha própria empresa, a gente tem meio que uma IA interna também, por questões de dados, né? Acho que assim, a gente não quer, a gente ainda não tem, vamos dizer, informação suficiente de onde está indo esses dados que a gente está mandando para essas IAs, então a gente tem meio que uma IA interna, mas essa IA interna, assim, apesar de, vamos dizer, limitar um pouco algumas coisas que a gente pode experimentar, ela ainda meio que proporciona a utilização de praticamente tudo aqui que eu mencionei, de ChatGPT, Copilot, por aí vai. A gente só tem uma forma diferente de conectar essa IA, mas é isso. Acho que assim, cada empresa vai ter meio que um desafio diferente e a gente às vezes tem que tentar, às vezes talvez eu apresentar Dançar as conforme a música, né? Exato, exato. O meu conselho aqui, até eu já vivenciei uma situação parecida, esse tipo de decisão, né, normalmente ele não cabe, né, para o analista, para o líder técnico de QA, porque grande parte das vezes vai esbarrar nesse tipo de problema de segurança do dado, né, de acesso no dado. As empresas, né, principalmente empresas maiores, estão, né, bem preocupadas, né, com o que pode ser feito com a informação que é imputada ali dentro. Eu enxergo que a melhor forma de você conseguir executar esse tipo de melhoria, de trazer esse tipo de iniciativa para dentro, é pedir ajuda a algum gestor que faz parte do corpo executivo, que tem visibilidade, né, a nível dos tomadores de decisão da empresa, para que essa pessoa veja na prática o que pode ser feito, né? E aí é usar, como o Fernando trouxe ali como exemplo. Pô, se a empresa dele tem uma IA específica, né, que aquela IA ela é aprovada internamente para poder rodar, por mais que não seja o melhor que o mercado tem para oferecer, mas já é um ponto de partida. Então, pensa no seu contexto. O que você pode fazer para, eventualmente, construir, né, uma série ali de cenários de teste, massa de teste, né? Ele trouxe alguns exemplos aí de casos de uso que podem ser feitos. Como que você transforma, faz uma POC, uma prova de conceito de algum desses casos de uso, tenta mostrar, né, para essa pessoa que possa ter interesse nesse tema, para poder mostrar para ela o impacto que aquilo possa trazer, sempre olhando para esses dois pilares. Ou isso vai ajudar a reduzir o tempo de desenvolvimento, ou isso vai ajudar a reduzir a quantidade de problemas que acontecem, né, do ponto de vista de bugs, de falhas, ou talvez até algum problema financeiro que isso possa causar para a empresa. Porque é a partir dessas
sementes que você planta com pessoas que orbitam, as pessoas que realmente tomam decisões que vão permitir isso acontecer, aí sim, né, vai ser um processo de formiguinha, mas que com o tempo tende a dar resultado. Você sozinho, eu acho muito improvável, mas você mapeando as pessoas que têm influência, mostrando para elas, né, fazendo um trabalho de storytelling sobre como que isso pode ajudar com pouco recurso, e se você tiver mais, você consegue talvez até liderar nessa frente dentro da sua empresa. Acho que até volta no que a gente conversou aqui, eu e o Fernando, sobre como é que faz para poder destacar, né? Isso mostra aí um perfil diferente de um profissional, que ele se preocupa com todo, né? Que ele né, quer melhorar da forma que pode e trazer pessoas para poder te apoiar, né, no corpo executivo ali da empresa, isso faz uma diferença muito grande. Então, é o meu conselho para quem quiser, né, causar uma revolução de IA em qualidade aí. Não tenta sozinho, não, que é mais difícil, mas se você É que é conseguir apoio das pessoas consultoria. certas, dá bom. Consultoria é pior ainda, porque você tá ali sendo contratado para fazer tal coisa e o cliente às vezes não vai te pagar mais ou pagar as horas a mais, sei lá, o tempo a mais para você tentar melhorar alguma coisa. Então, acho que o passo para mim é sair desse negócio de consultoria e tentar, sabe, entrar numa Ou empresa isso, mesmo, assim, pode ser. porque é difícil, é difícil. Obrigada, gente, pelos conselhos. Falei demais já. Fala, Luiz. Opa, pessoal, boa tarde. Prazer aí, Fernando, Marlon. Eu sou o Luiz, tô na área há 5 anos, mais ou menos. Eu estava indo para uma cadeira também de sênior e agora estou no mercado exterior. Desci uma vaga ali para júnior, para comércio exterior. E, e a minha dúvida, na verdade, eu queria saber mais sobre o... A IA chegou, na verdade, está chegando para muitas empresas, então é uma tecnologia que muito acessível, então a gente vê pessoal de produto, pessoal de toda a cadeia do desenvolvimento usando. Então, é produto gerando teste com IA, é dev usando IA, é QA usando IA, e eu queria entender se é passivo de gerar mais pontos de fuga. Vejo que algumas empresas abordam o Shift Left Testing, é uma abordagem que eu gosto muito, mas concorre ali com a agenda, concorre com as demandas do time, e eu queria saber se o Shift Left Testing vai ser uma abordagem que vai seguir, que vai ser mais aplicado com força ali, por causa de todo mundo usar o IA, de gerar mais pontos de fuga ali, mediante as tasks de produto. Legal. Eu acredito que sim. Eu acho que tende a, como eu comentei, essa colaboração do dev com o QA geralmente tende a ficar muito mais fácil essa conversa entre os dois sobre os problemas e por aí vai. Então, eles colaborando de certa forma mais facilmente ou mais inicialmente dentro do processo, tende a gente também trazer, né, esses testes mais para o início do processo de desenvolvimento e por aí vai, e por conta disso a gente consegue também aplicar melhor as práticas do Shift Left Testing. Então, eu acredito que sim, por conta de realmente incentivar ou ficar mais fácil, acho que essa colaboração entre todo mundo ali. E eu concordo, até porque Shift Left é muito mais cultural do que necessariamente uma chavinha, né? Que a gente vira ali da noite para o dia e de repente está todo mundo fazendo Shift Left, né? Acho que pelo contrário, é muito uma questão de cultura. E a adoção, né, da IA pelas empresas, eu acho que a principal preocupação, né, quando você vai ajustar alguma coisa que mexe na cultura, primeiro você olha para o impacto que isso vai causar no tempo, no impacto de como que as coisas funcionam, né, se as pessoas vão entender, se as pessoas vão comprar a ideia, então isso acaba, às vezes, é um risco que a grande parte dos times não estão dispostos a passar. Com esse uso massivo por todas as pessoas e todo mundo vendo que isso realmente agrega, eu vejo que esse é o momento ideal, né, para poder realmente implementar essa mudança do Shift Left, porque tem a IA para poder fazer o grosso do trabalho, né, que é para poder construir, pensar em construir cenário de teste logo no início do nascimento de uma história, né, a gente pensar sobre a perspectiva de qualidade, e isso faz uma diferença para essa mudança de cultura. Né, então, para empresas que hoje já, né, que fazem a utilização e incentivam, para mim é o momento ideal para estabelecer essa cultura do Shift Left, realmente a gente enxergar a diferença, pelo menos num médio prazo aí, do quanto que isso é benéfico para o processo de desenvolvimento como um todo. Essa é a minha visão.
Só comentar rapidinho, não sei se o Marlon chegou a ver esse case que eu vi também da Ambev. A gente se encontrou lá na Ambev, né, Marlon? Você veio para cá, para São Paulo. O case deles é bem legal, porque teve um case que o Celarino, que ele é vice-presidente, né, Marlon? Não lembro agora. Ele é VP de tecnologia ou CTO, eu não me lembro agora. CTO lá. E assim, eles adotaram a IA de tal forma, no contexto deles lá, no dia a dia, assim, pro básico, que os QAs, eles pegaram um papel mais de engenheiro mesmo. É o QA que ele vai ter ali a liberdade de se aprofundar mais em DevOps, que nem o Fernando, por exemplo. Ele vai ter liberdade de verificar a qualidade em outras frentes. E eu acho que as empresas que colocarem a IA, assim, para tomar a frente, eu acho que isso é o que vai acontecer mesmo com o nosso papel, né? A gente vai ter outras frentes para verificar e principalmente o shift left, né? Que é o que a gente nunca tem tempo de fazer, né? Acho isso bem legal. Eu acho que, de forma geral, assim, a forma de atuação do QA assim, depende muito de empresa para empresa. Tem empresa onde, por exemplo, os devs praticamente tomam conta de tudo em relação a testes, né? O dev é responsável desde o refinamento da história até a entrega em produção. Então, inclui tudo de testes em geral. E, às vezes, o QA em si está pensando só na estratégia em geral, no escopo maior ali. E eu acho que, de forma geral, a gente, por fim, tem que sempre entender qual que é o contexto da empresa, né? Agora comentando Nubank, Mercado Livre, exato. A própria, as FANGs aí da vida, Google, Microsoft da vida, todas também seguem um modelo bem parecido e eu acho muito interessante, assim, incrível, assim, como eles adaptaram o processo deles para que todos realmente tomem conta, tenham o papel de QA, o papel de testes. Então, ele tem o tempo, pensa no processo como um todo e atua para que realmente exista ali um processo que funcione de teste de qualidade para que, desde o início, seja criado algo que funcione e que possa ser entregue em produção. E, em geral, o QA assim, está sempre tentando se adaptar para a empresa e o contexto que ele tem. Então, às vezes, ele está trabalhando numa empresa desse tipo, às vezes, ele está trabalhando numa empresa que ainda trabalha de uma forma muito antiga ou tradicional, onde o desenvolvedor desenvolve, QA testa, né? Existe também muita empresa que ainda trabalha assim, nesse modelo um pouco antigo, né? E é isso, a gente sempre tem que pensar assim, como que a gente se encaixa naquele processo para tentar melhorar, para tentar agregar valor de forma geral. Né? Massa. Mais alguma, pessoal? Senão a gente já pode seguir para o encerramento aqui. Bom, então, se não tem mais perguntas, queria agradecer, Fernando, pela participação. Se quiser, né, deixar um último recado aí para a galera, como é que faz para poder te encontrar, né? Se você tem alguma coisa para poder, alguma mensagem final para deixar para o pessoal, fica à vontade. Beleza. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Super feliz de estar por aqui, falar com o pessoal sobre essa área de QA, de qualidade que eu gosto tanto. Para quem quiser me encontrar, conversar comigo, me mandar uma mensagem, pode me procurar pelo LinkedIn. Talvez eu consiga depois mandar aqui pelo chat, ou talvez eu também possa mandar para o Marlon, às vezes, colocar na descrição do vídeo. Mas podem me adicionar lá no LinkedIn, me mandar mensagem, bater um papo, qualquer coisa em relacionada à qualidade de testes. Sempre gosto muito de conversar com outras pessoas para trocar ideias. E é isso. Fiquem à vontade para me mandar mensagem. Muito obrigado por todo mundo aí que entrou hoje.
Boa. E para fechar aqui, quero também, né, fazer o agradecimento. Obrigado pelo papo, obrigado aos presentes. Acho que isso tem sido feito total diferença, né? Não somente ser uma conversa, né, um diálogo, realmente abrir uma conversa aqui para trazer perspectivas externas. Acho que isso faz uma total diferença. E convidar, né, para conhecer os outros programas aí do Tech Manager de Resultados, uma comunidade voltada para liderança e aspirantes a líderes aí em empresas de tecnologia. Então, oferecemos mentorias, cursos, ferramentas e grupos onde tem mais de 400 pessoas que conversam bastante sobre diversos temas. E fica o convite para você conhecer, participar e acompanhar os próximos episódios aí do Tech Leadership Talks. Obrigado, boa noite e nos vemos no próximo episódio, pessoal. Até mais.